Aula 2, conjunto dos números racionais e conjunto dos números irracionais. O objetivo dessa aula é entender a ampliação do conceito de número, entender quais operações matemáticas são possíveis nesses dois conjuntos a serem estudados. O resultado da operação entre dois números pertencente ao conjunto dos números naturais nem sempre será um número natural. Da mesma forma que a divisão entre dois números inteiros nem sempre será um número pertencente ao conjunto dos números inteiros, conforme falamos na aula anterior. Um bom exemplo é a divisão do número 7 pelo número 2. O resultado, como é de conhecimento de todos, dá 3,5, se for escrito no formato decimal, e 7 sobre 2, escrito no formato fracionário. Observe que esse resultado, 3,5 ou 7 sobre 2, não é um número que pertence nem ao conjunto dos números naturais, nem ao conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números com essas características é que é chamado de conjunto dos números racionais. São números que podem ser escritos nesse formato A sobre B. Obviamente, respeitando as regras da matemática, o B não poderá ser o número zero, uma vez que é impossível dividir por zero. Qualquer número inteiro pode ser considerado como um número racional. Basta que tenha essa ideia de que qualquer número inteiro pode ser escrito no formato de uma fração com denominador 1. Algumas propriedades envolvidas no conjunto dos números racionais. Propriedade 1. A adição de dois números racionais quaisquer terá como resultado um número racional. A subtração de dois números racionais quaisquer terá como resultado um número racional. A multiplicação de dois números racionais quaisquer terá como resultado um número racional. A divisão de dois números racionais quaisquer, obviamente, sempre lembrando, com o divisor diferente de zero, terá como resultado um número racional. Então observe que dentro do conjunto dos números racionais, algumas operações, ou seja, adição, subtração, a multiplicação e a divisão entre dois números que sejam pertencentes ao conjunto dos números racionais, sempre terá como resultado um número racional. O conjunto dos números irracionais. Então, como falamos, um número racional é aquele número que pode ser escrito no formato fracionário ou formato decimal. Mas alguns números decimais podem ter infinitas casas decimais, que são chamadas de dízimas não periódicas, e esses são números irracionais. Um exemplo, que é muito conhecido, de um número pertencente ao conjunto dos números irracionais é o número π, 3,14. Mas, expandindo para maior quantidade de casas decimais, observe-se que esse número tem infinitas casas decimais. O número π é proveniente da divisão do perímetro de uma circunferência, da medida do perímetro de uma circunferência pelo seu diâmetro. Algumas propriedades envolvidas no conjunto dos números irracionais. Propriedade 1. Todo número que pode ser escrito na forma raiz enésima de A. Propriedade 2. Adição de dois números irracionais sempre terá como resultado um número irracional. Propriedade 3. A subtração entre um número racional e um irracional terá como resultado um número irracional. Propriedade 4. A multiplicação de um número racional não nulo com um número irracional terá como resultado um número irracional. E a divisão de um número racional não nulo por um número irracional não nulo terá como resultado também um número irracional. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula.